Bom, então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês inicialmente, que eu fiz uma apresentação bem bonitinha. Primeiro eu quero saber aí de vocês, quem Fátima chegando, quem leu as páginas que eu coloquei, que era até a página 40? Cláudia leu? Ótimo. Sônia, se você puder, você fala aí, tá no chat se você leu as páginas. Boa tarde, estou no trabalho, só consigo ouvir. Sim, a Sônia leu as páginas, né, Fátima? Seja bem-vinda. Se você leu até a página 40, coloca aí para mim, tá? Para eu saber. Bom, esse é o grupo de estudos do livro As Deusas e a Mulher, da Jean Shinoda Bolen. Esse é um grupo de estudos, né, que ele faz parte ali da educação continuada do curso de contoterapia sistêmica, porque vocês aprendem a trabalhar com as deusas, e é importante que a gente se empodere desse conhecimento, né, do conhecimento das deusas, para a gente poder trabalhar com elas, né, quem escolher aí trabalhar na contoterapia com as deusas, né, que a gente possa ter, como eu sempre falo, esse repertório, né, para poder trabalhar com grupos. E quem é da comunidade de estudos do feminino também vai ganhar, né, a participação e a gravação desse grupo de estudos, porque ele também é um estudo importante sobre o feminino, né? Então, também vai ficar lá dentro da comunidade. Vamos lá. E aí, como é que a gente vai fazer alguns contratos aqui para esse grupo de estudos, tá? Nós vamos ter ao todo 8 encontros. Estou prevendo 8 encontros de 1 hora cada. Por quê? São 7 deuses que nós vamos estudar. Nesse primeiro encontro vai ser a introdução, né? Não vamos entrar nas deusas específicas, só na Grande Mãe, né? E eu quero que a gente trabalhe, não é só um grupo de estudos, né? Assim, um grupo de estudos do livro, ele é um grupo, uma imersão mesmo em cada deusa. Eu quero que ele seja uma imersão em cada deusa. Então, por isso, nós vamos ter 8 encontros, porque nós vamos trabalhar cada uma das 7 deusas em um dia diferente, tá bom? E depois a gente apresenta aqui, faz esse trabalho de apresentação e de imersão no livro, e depois, no final, nós vamos ter sempre uma meditação, tá bom? Um trabalho aí energético, um trabalho de meditação, de visualização com uma das deusas, ou hoje vai ser com a Grande Mãe, né? E em cada deusa que a gente for trabalhar, vai ser uma meditação com a deusa, né? Uma visualização, um trabalho canalizado, energético com cada deusa, tá? Então vamos lá, vai ser um trabalho bem bacana, assim, vai ser uma imersão bem bacana. E como que eu montei aqui, né, os nossos slides, os nossos estudos? Eu gosto muito, eu sempre falo isso, né, quando a gente estuda um livro, quando a gente faz um grupo de estudos, de ler as palavras da autora, né, porque tudo que eu passo é a minha interpretação, né? É o que eu achei de mais relevante, e de certa forma vai ser. Mas eu trouxe trechos do livro, dessas páginas que eu elenquei para a gente ler, eu trouxe alguns trechos para a gente fazer uma imersão e ir explicando, né? Lembrando aquilo que a gente leu e ir explicando e fazendo uma imersão, tá? Mas antes, para a gente começar, deixa eu só aumentar aqui, ficar mais bonitinho que eu tinha esquecido. Vamos lá. Mas antes, para a gente começar o estudo do livro As Deusas e a Mulher, a gente precisa, né, dar lugar para essa querida, para essa linda Jean Shinoda Bolen, né? Quem já está comigo aí um tempo sabe que eu gosto sempre de trazer o autor, de trazer foto, né? Porque é isso, gente, a gente precisa, quando pega um livro, quando lê um livro, entrar no universo desse autor, né? Entender em que contexto ele escreveu aquilo, quem é ele, que aquilo é uma obra, né? Uma obra que nasce do coração mesmo, do autor, dos estudos, é fruto dos estudos dele. Então é importante
que a gente se aproprie, né, de quem é essa pessoa. Então vamos falar um pouquinho da Jan Shinoda. Olha a fotinha dela aí, olha, linda, oriental, né? Eu achei essa foto dela tão bonita. Representa muito, né, essa mulher sábia, essa anciã, essa mulher sábia aí, né? Essa figura que a gente está estudando lá no outro livro. Mas vamos lá. Jan Shinoda Bolen é uma psiquiatra e analista junguiana dos Estados Unidos. Ela é professora da Universidade da Califórnia. Junto com seu esposo, James Bolen, foi cofundadora em 1969 da revista Psi, renomeada em 77 para New Realities, abordando temas parapsicológicos e a relação mente-corpo-espírito. O que é importante aqui, gente? Nessa época, esse tema, essa relação mente-corpo-espírito, era uma inovação dentro da psicologia, tá? Essa união entre esse mundo que era chamado de místico, né, que hoje a gente sabe, graças a pessoas como Jan Shinoda, que tudo é científico, né? Mas antes era visto como algo místico, né? Essa questão das deusas, essa questão da mente, corpo, espírito, né? O espírito era visto como uma coisa mística, uma coisa relegada à religião, né? E ela foi uma das inovadoras que traz para dentro da psicologia, né, esse pensamento da união entre mente, corpo e espírito, e fundou, junto com o marido, uma revista para ter um maior alcance aí desses achados e de toda essa perspectiva e abordagem, tá? Então, ela é autora de diversas obras, seus livros desenvolvem o conceito junguiano de arquétipos psicológicos da mulher e do homem no seu desenvolvimento espiritual. A grande contribuição assim, da Jan Shinoda para esse mundo da nova psicologia, que se chama a nova psicologia, que é a nova psicologia das mulheres, né? Porque até então as mulheres eram a psicologia das mulheres, ela era trabalhada de uma forma massificada, né? De uma forma assim, como não tinha isso que a mulher é diferente, né? Que a mulher é cíclica, que a mulher é num contexto científico, vamos colocar assim, não existia isso. A mulher dentro da psicologia era tratada, né, como um ser, como qualquer outro, enfim, não havia uma especificidade para o tratamento da psicologia da mulher, né? E a Jan Shinoda, junto com Clarissa Pinkola Estes também, é uma precursora desse movimento de descobrir quem era essa mulher psicologicamente e inaugurar uma nova psicologia da mulher, tá? Então, essa é a grande contribuição da Jan Shinoda. Ela faz uma categorização nesse livro, que é de 1990. Ela faz uma categorização dentro da personalidade da mulher, fazendo associações com as deusas, tá? Com os arquétipos das deusas, né? Porque ela, como uma junguiana, ela trouxe essa abordagem dos arquétipos para as mulheres e faz essa associação com as deusas. É importante dizer que ela não trabalhou apenas essas 7, ela trouxe essa categorização da nossa psique, né? E quem já está no curso de contoterapia já tem esse conteúdo lá que eu expliquei, né? Dessa categorização da psique. Não apenas dessas 7 deusas, são as 7 deusas e os 8 deuses. Há um outro livro dela, que são os deuses e os homens, tá? Então, ela categorizou nessa época esses 15 aspectos da psique. As mulheres só têm os 7 arquétipos? Não. Os 8, que são os masculinos, também fazem parte da psique da mulher, assim como as 7 deusas fazem parte da psique do homem, tá? Nessa categorização da Jan Shinoda. Mas ela separou, tá? Os livros. Então, isso é importante. Agora a gente vai estudar essas 7 deusas, nessa primeira categorização. Mas é importante que vocês saibam que existem os deuses masculinos e que eles também fazem parte da nossa psique e da psique do homem, tá? As deusas femininas são mais fortes na nossa psique e o dos homens, né, mais forte na psique deles. É importante que a gente entenda também.
Só existem esses 15 arquétipos na psique humana? Não, tá? Não existem só esses 15 arquétipos. Existem, é como se eles fossem os principais, assim, os primordiais. E depois existem associações, é como se eles fossem se dividindo. Então, assim, por exemplo, Afrodite. Existem diversos arquétipos derivados aqui de Afrodite. Por exemplo, o arquétipo da prostituta, né? É um dos arquétipos que sai ali de Afrodite. Mas o arquétipo, essa subcategoria da mulher amorosa, também. Essa mulher amante, também. Sai ali como uma. Agora está me fugindo a palavra, mas seria uma derivação, isso. Uma derivação ali desse arquétipo maior que é a Afrodite, né? Ela tem esse arquétipo que une tanto uma sexualidade quanto a questão do, como a gente já conversou, né? Como a questão maior, né? Do trabalho junto com ela é uma deusa que transita por esses lugares muito bem, né? Por esses diversos lugares. Mas existem derivações desse arquétipo de Afrodite, como ele foi personificado no mundo, tá? Então, isso a gente vai estudar mais para frente, eu vou falar mais sobre isso, tá? São derivações. Então, são 15 arquétipos principais que ela encontrou que estariam aí na nossa psique, tá? E aqui a gente vai estudar os arquétipos do feminino, tá? Bom, vamos lá. E aí, aqui eu trouxe algumas frases da Jean Shinoda dentro desse livro, As Deusas e a Mulher, para a gente tentar, né, relembrar o que a gente leu, os aspectos principais e conversar sobre eles, tá? Então, para ela, né, há deusas em cada mulher, porque ela traz. Toda mulher representa o papel principal na solução do que diz respeito à sua própria história existencial. As histórias pessoais, elas têm dimensões místicas, tá? Toda história pessoal, ela representa uma história arquetípica. Todos esses conflitos que nós temos, eles representam algo que está no inconsciente coletivo, que é uma dimensão mítica, tá bom? Que é, ou arquetípica, a gente pode pensar assim, uma dimensão arquetípica que é uma dimensão mítica. Exatamente porque elas costumam não ter consciência dos poderosos efeitos que os estereótipos culturais exercem sobre as mulheres podem também não ter consciência das poderosas forças que atuam no seu íntimo. Né? O que ela fala quando ela fala isso? Cada situação que a gente vive tem dimensões míticas e arquetípicas. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, né? Só que nós também, ela traz que nós também somos influenciadas por questões sociais que ela coloca, né, do patriarcado. Essas questões do patriarcado que nos coloca em lugares de submissão, né? Essa mulher em lugares de submissão. Então, pelas mulheres não terem consciência desse lugar de submissão, desses estereótipos que a sociedade que nos colocam, elas também não têm a dimensão do quanto são poderosas, porque cada situação e cada mulher tem uma dimensão, cada história pessoal da mulher, ela tem uma dimensão mítica, que é algo muito maior, que é arquetípico. Então, o que quer dizer isso? Se a minha história pessoal é uma história mítica, representa aqui uma história que está no inconsciente coletivo, que é mítica, ela tem um começo, meio, fim, ela tem um desfecho, ela tem um destino, que ele é sempre mais elevado, né? Em uma perspectiva saudável, ele é sempre mais elevado. E é essa a força que nós temos de atingir, por serem as nossas histórias míticas, dimensões míticas, nós temos esse potencial de atingir, de agarrar, de colocar para nós essa força, tá? Essa força, mas os estereótipos que a sociedade nos colocam nos fazem não entender e não saber que temos essa força, tá? Então, essas forças influenciam o que elas fazem e o modo como elas sentem, né? As mulheres, de uma maneira geral. Há muitas deusas numa determinada mulher,
E quanto mais complicada for essa mulher, tanto mais provável é que diversas deusas estejam atuando. A gente conversou, né, que essas 7 deusas, elas estão ali dentro de nós e elas buscam viver em harmonia, tá? A gente tem, é como assim, é como se fosse, pensa a nossa vida assim, como um diamante, né? O diamante, se a gente, ele tem diversas faces, né? O diamante, ele tem diversas faces, assim, cortadinhas. Se a gente pega aqui um diamante e olha, eu vou ter acesso, eu vou ver apenas três frentes, né? 3 faces desse diamante, 2 aqui na minha frente. Mas ele tem várias faces viradas para os outros lados. Assim são as deusas, né? Nós, em determinado momento da nossa vida, nós somos o diamante, né? Apenas 2 ou 3 deusas estão aqui de frente, né? Sendo vistas, estão atuantes e olhando para nós. As outras continuam ali, atuantes sei lá, num grau menor, né? Mas a qualquer momento nós podemos virar esse diamante e essas outras deusas estarem atuantes e em nós de maneira saudável, tá? Ou de maneira não saudável também, né? E quanto mais complicada essa mulher, mais confusa, mais deusas estão atuando ali, né? E aí há conflitos de interesses, né? O conhecimento das deusas também proporciona ao terapeuta que trabalha com mulheres insights clínicos úteis sobre os conflitos interpessoais e intrapsíquicos de suas pacientes. Os padrões ajudam a esclarecer as diferenças individuais. Eles fornecem informações sobre o potencial para dificuldades psicológicas e sintomas psiquiátricos, né? Isso aqui é uma coisa mais aprofundada porque a Jan Shinoda, ela é psiquiatra e ela encontrou, né, nos surtos e devaneios dos seus pacientes esses aspectos míticos, né? Esses modelos indicam também caminhos que a mulher que está num determinado padrão de deusa pode usar para crescer. Por que que esses aspectos míticos, eles aparecem nas alucinações, né, nos surtos das pacientes psiquiátricas que a Jan Shinoda identificou? Porque, como eu falei em outros momentos, o inconsciente se comunica através de imagens e de símbolos. E os arquétipos e os mitos, né, essa dimensão mítica que está lá no inconsciente coletivo, ela é extremamente simbólica. E o nosso inconsciente, ele quer se expressar através desse simbólico. O paciente psiquiátrico, né, esses que a Jan Shinoda atendia, o filtro, ele fica mais enfraquecido. Esse filtro entre o consciente e o inconsciente. E por isso esses aspectos míticos, eles vêm para o consciente. Quando que isso acontece com a gente que somos, teoricamente, né, não normais, neuróticos, né, e não psicóticos? Durante os sonhos, por exemplo. Essa energia, essa propulsão por se comunicar de maneira simbólica é tão forte no nosso inconsciente dentro de nós que toda noite a gente sonha. É simbólico, tá? Representam aspectos do inconsciente. E aí, né, toda essa psicologia da mulher, toda essa nova psicologia que a Jan Shinoda inaugurou aí, né, com todos esses aspectos, é uma psicologia que difere de todas as teorias que definem a mulher normal como uma pessoa que está de acordo com um modelo correto, um padrão de personalidade e estrutura psicológica. É uma estrutura baseada na observação da diversidade das variáveis normais entre as mulheres, tá bom? Muito do que... isso aqui é a Jan Shinoda trazendo, né, dentro do livro, que ela fala o seguinte, né? Que muito do que ela sabe
ela é uma grande psiquiatra, uma grande estudiosa, mas ela fala que muito do que ela sabe e do que ela criou nessa nova psicologia das mulheres é pelos diversos papéis como mulher que ela atua, como mãe, filha, esposa, amiga, na observação de outras mulheres, né? Que é algo muito interessante, né? Ela se colocar nesse papel. Ela é uma grande estudiosa, mas grande parte do que ela construiu tem base na observação dela como mulher, dela mesma e de outros aspectos e de outras mulheres que convivem com ela, que não é diferente, gente, do que eu já falei sobre o empirismo, que é de fato a observação, né? Que dentro da psicologia, da psicanálise, da psicologia nem tanto, porque a psicologia ela tem ferramentas científicas mais precisas que não são tão subjetivas. Mas dentro dessas áreas mais subjetivas, já a própria constelação familiar, a gente já conversou que Bert Hellinger, muito do que ele produziu foi parte da observação dele de anos. Freud, a mesma coisa, e aqui a gente tem isso escrito lá no livro da Jean Shinoda. Ela também produziu, né, o que ela produziu, baseada na observação dela como mulher, na observação dos diversos papéis que ela executava, e que nós também, né? E de outras mulheres que passaram ali, né, pela vida dela. Muito daquilo que nós temos em comum. E aí ela fala, né, sobre essa visão dela para ela e para outras mulheres, que ela chama de visão binocular da psicologia das mulheres, né? Que é um movimento de olhar, né, de perspectivas diferentes, de unir perspectivas diferentes. Então, nessa visão binocular da psicologia, que ela chama essa nova psicologia que ela inaugurou, é uma psicologia que une a psicologia junguiana, essa perspectiva junguiana, com o feminismo, com a perspectiva feminista. Essa é a visão binocular que ela traz, tá? Essas duas teorias, o feminismo e a psicologia junguiana, proporcionam uma visão binocular da psicologia das mulheres. Então, entender que somos atravessadas por esses arquétipos, por essa dimensão mítica, mas também somos atravessadas por essa sociedade que se conforma de uma forma patriarcal e que nos estereotipa, tá? Perceber essas duas abordagens, essas duas perspectivas. A psicologia junguiana, diz ela, né, tornou-me consciente de que as mulheres são influenciadas por poderosas forças interiores, os arquétipos, que podem ser personificados pelas deusas gregas. E a perspectiva feminista me deu a compreensão de como as forças exteriores ou estereótipos, papéis com os quais a sociedade espera que as mulheres se conformem, reforçam alguns padrões de deusa e refreiam outros. Como resultado, eu vejo cada mulher entre dois campos de influência, intimamente por arquétipos divinos, exteriormente por estereótipos culturais. Porque a sociedade ela incentiva alguns arquétipos que nós temos todos dentro de nós, né? A sociedade aceita mais alguns e refreia outros. E mais, a sociedade muitas vezes aceita muito o aspecto sombra de alguns arquétipos mais do que o de luz, né? Mais do que a luz do arquétipo. Por exemplo, o arquétipo da mãe. Vamos lá, vamos falar de Deméter, né? O arquétipo da mãe. É um arquétipo lindo, né? Divino. Mas a sociedade, ela estereotipa as mães, que ser mãe é se renegar tudo, né? Você tá o tempo inteiro à disposição, essa mãe sem apoio, né? É um estereótipo da mãe que tem que, se deixar de lado pelo filho. Óbvio que nós temos um aspecto aí, né, de
criança precisa de proteção, precisa da mãe, precisa de cuidados. Essa mãe precisa de cuidados também. Ela precisa da rede de apoio, né? Porque a gente já viu aí também que nas sociedades matriciais, lá de antigamente, uma tribo inteira cuidava de uma criança, né? Nunca, não era trabalho só de uma mulher cuidar de uma criança, né? Era trabalho de uma tribo. E hoje a sociedade naturalizou essa sobrecarga da mãe no cuidado à criança, essa deixar de fazer tudo, né, se largar em prol da criança, e não que essa mãe precisa de cuidados também para estar bem nesse papel, né, bem equilibrada nesse papel. Então, o desequilíbrio da mãe ele é naturalizado, né, pela sociedade. Então, é disso que ela está falando. Muitas vezes a sociedade ela não só incentiva alguns arquétipos e refreia outros, mas ela incentiva muitas vezes a sombra de alguns arquétipos, né, em detrimento da luz daquele arquétipo, que é muito forte também. Quando a mulher sabe quais são as forças dominantes no seu íntimo, ela adquire autoconhecimento a respeito da própria força, né, da força de certos instintos, das prioridades e habilidades dela, das possibilidades de encontrar significado pessoal através das escolhas que nem todos poderiam encorajar. Então, preste atenção, se eu tenho lá aquele diamante, né, que me representa, e eu tenho lá três deusas, aqui três aspectos que estão atuantes em mim. Talvez a outra mulher que ela está alienada em relação a essa perspectiva nela mesma e em mim, ela, por exercer, por estar mais identificada com outros aspectos que não estão muito atuantes em mim, ela não vai entender, ela não vai poder me aconselhar, ela não vai saber me encorajar, porque o que ela vivencia como psique, como aspectos da personalidade dela nesse momento, são diferentes dos meus, e ela se identifica com aquilo de uma forma que ela acha que é o certo, né? É a questão do estereótipo, que é o certo viver daquela forma. Então, não consegue encorajar a outra mulher que a outra mulher está vivendo outros arquétipos e outras coisas de forma mais forte, mais prioritária naquele momento, tá? Então, toda mulher tem dons concedidos por deusas, né? São aspectos da nossa personalidade que são potências, né? Como eu falei, os aspectos que são míticos, isso que está no inconsciente coletivo, isso são forças muito fortes que nós temos. E aí falamos que são dons concedidos pelas deusas, mas são aspectos da nossa psique que são potencialmente muito fortes, que ela deve aprender e aceitar com gratidão. Toda mulher também tem deficiências concedidas por deusas, porque a gente já viu, né? Esses aspectos das deusas que não estão bem trabalhados e que são as sombras, que são deficiências nossas. Deficiências que ela deve reconhecer e superar para que haja modificação. A mulher não pode opor-se a um padrão determinado por um arquétipo subjacente da deusa, até que ela esteja consciente de que tal padrão existe e procura realizar-se através dela. Porque essas imagens, esses arquétipos, são imagens que estão no nosso inconsciente, e nosso inconsciente, como eu falei, se comunica através desses símbolos. E esses símbolos, essas imagens, elas querem ganhar o mundo, né? Elas querem se realizar através de nós, tá? Se a gente não toma consciência disso, eles vão se realizar de forma ruim, na forma da sombra, tá? O trabalho é da gente ter a consciência e permitir que essas imagens elas se realizem através de nós, tá bom? Que essas deusas, que esses aspectos da nossa psique se realizem através de nós. Quando a mulher sente que há uma dimensão mítica para alguma coisa que ela esteja empreendendo, o conhecimento toca e inspira profundos centros criativos nela. Os mitos evocam sentimento e imaginação.
e tocam temas que são parte da herança coletiva humana. Então, quando nós tomamos consciência, e essa consciência ela pode nem ser, né, racional, pode ser uma consciência que conectou insight, o insight é uma consciência, né? Através daquele mito que é trazido, quando ela se identifica, ela toca em temas dessa herança coletiva humana, né? Evocam sentimentos e imaginação. E aí a gente tem um insight, tá? Esse é o trabalho. Os mitos gregos e todos os outros contos de fada e mitos que ainda são contados há milhares de anos permanecem correntes e pessoalmente relevantes, porque há uma ressonância de verdade neles sobre experiências humanas compartilhadas. Quando o mito é interpretado intelectual ou intuitivamente, isso pode resultar em alcance novo de compreensão. É isso, consciência, insight, alcance de uma nova compreensão através daquele mito, daquela representação, tá? O mito é como um sonho do qual nos lembramos, até mesmo quando não é compreendido, porque ele é simbolicamente importante. De acordo com o mitologista Joseph Campbell, sonho é mito personalizado. Os nossos sonhos são aspectos desse inconsciente coletivo, desses mitos, dessas dimensões míticas da nossa história pessoal, tá bom? Mito é sonho personalizado. Não é de admirar que os mitos invariavelmente pareçam algo vagamente familiar, que muitas vezes a gente já visitou aqueles mitos ali nos nossos sonhos, tá? As deusas como imagens interiores. Esse é um dos subtítulos do livro. Essa imagem interior em ação na psique, uma imagem que determina comportamento e respostas emocionais inconscientes, é um arquétipo. O arquétipo está dentro de nós, está lá na nossa psique, e ele determina essa imagem, ela determina certos comportamentos e respostas emocionais que nós temos às situações, tá? A mãe é somente um dos muitos arquétipos que pode tornar-se ativo na mulher. Quando reconhecemos os diferentes arquétipos, podemos ver claramente o que está atuando em nós e nos outros. Deméter, a deusa maternal, é uma personificação do arquétipo da mãe. As outras são Perséfone, que é a filha, Hera, a esposa, Afrodite, a amante, Ártemis, a irmã e competidora, Atena, a estrategista, e Hestia, a protetora da lareira, né? A protetora do lar. Somente quando as imagens se adaptam aos sentimentos da mulher é que as deusas são úteis, porque os arquétipos realmente não têm nome. Tá? Então, todas essas deusas estão dentro de nós como imagens. E apenas quando elas se realizam através dos nossos sentimentos, quando nós nos identificamos, quando nós nos sentimos como elas, né, é que o insight acontece, tá? As deusas como arquétipos. A mitologia nos proporciona padrões que se igualam ao comportamento e às atitudes humanas. Eles nos são familiares porque são arquetípicos, porque são míticos, é isso que eu falei. Está no inconsciente coletivo. Isso é, representam modelos de ser e de se comportar que nós reconhecemos a partir do inconsciente coletivo, do qual todos nós compartilhamos. A Grande Mãe, conhecida por seus nomes, Astar, Inanna, Nut, Isis, Astorete, Alsete, Hathor, Nina, Namu e Ningal, entre outras, a grande deusa era venerada como a força da vida feminina, fundamentalmente relacionada com a natureza e a fertilidade, responsável pela criação. É aquilo que eu já falei lá no curso de contoterapia, tá? Não há registros dessas deusas segmentadas na antiguidade. Isso é fruto do patriarcado, que dividiu a grande mãe
que era a totalidade, que era essa deusa que era na época das sociedades matriciais, a gente tinha apenas deusas que representavam a totalidade. Todos os aspectos estavam nela. Ela era a deusa nutridora, que representava Gaia, né? A grande mãe representa Gaia, essa figura nutridora. O patriarcado trouxe essas deusas, dividiu esses aspectos da deusa em diferentes deusas. Mas é importante que a gente entenda que hoje o que nós temos mais forte na nossa psique são essas deusas que foram fragmentadas, e não essa grande mãe, que ela ficou mais distante, mas ela ainda está em nós, tá? Ela ainda está na nossa psique, embora vou ficar assim mais esquecida, né? Mas com a sua lembrança menos forte, assim, menos marcada, né? Vamos lá. A cobra, a pomba, a árvore e a lua eram símbolos sagrados, de acordo com o mitólogo Robert Graves. Antes das religiões patriarcais, a grande deusa era tida como imortal, constante e onipotente, e representava essa totalidade, tá? Essa totalidade aí que a gente trabalha quando eu falo o tempo inteiro do processo de individuação, gente. O processo de individuação é isso, tentar chegar nessa totalidade, o mais próximo possível dessa totalidade. É por isso que faz sentido trabalhar com essas deusas fragmentadas nesse processo de individuação, né? Que é através delas que nós vamos chegar perto, né? Dessa totalidade que é a grande mãe, tá? Que esses aspectos que representam a nossa psique. O destronamento da grande deusa, iniciado pelos invasores indo-europeus, foi finalmente concluído pelas religiões hebraica, cristã e maometana, que surgiram mais tarde. A divindade masculina tomou o lugar principal, as deusas recuaram gradualmente e as mulheres se ajustaram à sociedade. É isso, né? Nós passamos, é aquilo que a Clarissa Pinkola Estes fala lá no começo do livro dela. A história das mulheres passou por um saqueamento. Nós tivemos um saqueamento da nossa história. É isso aí, tá? É isso aí. Nossa história foi saqueada, as deusas foram divididas, foram segmentadas. A grande mãe foi dividida, foi segmentada, foi fragmentada. Foi um saqueamento da nossa história, tá? Stone observa: nós podemos nos encontrar querendo saber até que ponto a supressão dos ritos das mulheres atualmente significa supressão dos direitos das mulheres. Então, ela começa a fazer uma associação. Acabamos aqui. Achei importante trazer essa frase, porque esse autor, essa autora, ela faz uma associação, gente, entre essa supressão dos ritos do feminino, dos aspectos da totalidade da grande deusa, com a supressão dos direitos das mulheres nos tempos atuais, tá? Essa autora, ela traz isso, e a Jean Shinoda, ela aborda isso no livro, ela traz dessa forma, tá? Que existe uma associação, não é à toa que nós estamos vivendo um momento de que as mulheres, né, os direitos das mulheres são saqueados, né, em termos práticos e materiais. Na nossa sociedade, essa submissão, esse saqueamento das mulheres, ele tem origem, ele é associado a essa supressão dos ritos do feminino, essa supressão dos aspectos da totalidade da deusa, da grande mãe dentro de nós, tá? E isso é algo importante na obra da Jean Shinoda, tá? Essa associação desses aspectos arquetípicos com os aspectos dos direitos das mulheres, porque ela tem essas duas grandes bases, que é a psicologia junguiana, com os arquétipos, e o feminismo, com toda essa crítica e análise da sociedade atual, tá bom? Que é algo que é importante na obra da Jean Shinoda. Bom, terminamos aqui, né, a apresentação. Vou abrir um pouquinho para vocês falarem. Eu fui e eu vou beber água. Eu fui até perder o fôlego. Estão todas assim olhando.
Quem quer falar? Cláudia. A gente fica meio extasiada, né, com essa primeira, Sim. essa primeira Ah, abordagem eu aí. gosto, eu gosto, eu gosto. É que assim, eu valorizo muito os encontros presenciais online. Eu acho que é uma oportunidade para nós mulheres falar sobre o tema que você põe sobre a mesa, né? Neste caso, a introdução deste livro maravilhoso, As Deusas, de Jean Shinoji. Então, é importante isso. Bom, eu vejo a grande mãe, o arquetipo da grande mãe, é um arquetipo que surge e ela não se deixa esquecer. Ela não se permite ser apagada, né? Eu acho que dentro dessas deusas também está a Maria, a Virgem Maria, também como Uhum, dentro dessa grande mãe, né? com certeza. E exatamente. Então, eu estou vendo este tema, eu conhecia deusas por nome, assim, muito separadas. Mas eu vejo um tema muito importante para nossas mulheres, né? Desse Uhum, conhecimento nosso. Bom, uhum. digamos, de pelo menos posicionarnos ante o que está acontecendo em nossas vidas, né? Aí. Então, eu amei também a coragem da Jean nessa época, porque eu li que lá os psiquiatras até zoavam dela. Uma mulher falando agora de deusas, por Deus. Isso aí. Então, acho muito, muito corajoso. Muito, muito. E, bom, estou muito entusiasmada com este estudo. Obrigada. Ai, gente, eu adoro também estudar as deusas. É muito libertador, né? E a gente vai assim aos pouquinhos para a gente poder fazer uma imersão, né, nas deusas mesmo, estudar cada uma delas, né? Bem aprofundado, que é muito importante para a nossa construção como mulheres mesmo, né? Aí. E importante que a Cláudia trouxe, isso que é grande mãe, ela não se deixa esquecer, né? E ao longo do tempo ela foi vindo, né? Foi tendo representantes e Maria é uma delas, né? Maria, uma grande contribuição aí para que a gente não se perdesse, né? Ela é a mulher quando o cristianismo veio com toda, né? Aquela, enfim, né? Caça às bruxas, enfim, com aquilo tudo vem Maria, né, para não nos fazer esquecer, né? Maria é um símbolo da grande mãe, né? Ela é a grande mãe aí personificada dos tempos atuais, né? Que veio para se manteve, a grande mãe que se manteve. Aí. Mais alguém quer falar? Eu, Pode. quando a Tati apresentou os temas das deusas, numa daquelas apresentações junto à Páscoa, eu fiquei encantada. Eu só tinha ouvido falar, tinha visto uns posts, mas foi tão profundo o que a Tati falou que eu consegui identificar um bocadinho de várias das deusas em mim. Achei maravilhoso. E não me tinha percebido que íamos fazer este trabalho profundo. De modo que estou super entusiasmada, porque se como uma sessão foi aquela de uma noite, noite cá, não é? Eu fiquei achando que isso nos traria com certeza muita bagagem para cada vez mais nos conhecermos melhor. No fundo foi o que a Tati hoje tem estado também não é, a refletir sobre esta forma de usarmos este conhecimento para nos conhecermos cada vez melhor, identificarmos em nós as várias. Eu acho isto extraordinário. Adoro, Aí. adoro. Grata. Maravilhoso. Mais alguém quer falar? Não? Se não, a gente vai para a nossa meditação. Preparei aí uma meditação bem bonita aqui da Grande Mãe, né? E cada encontro a gente vai trazer uma meditação aí da deusa que a gente estiver estudando, né? Para a gente ativar essas deusas aí dentro de nós, né? Se conectar com elas, tá bom? Então vamos lá.
Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente ouvir aí um mantra. Se coloquem numa posição bem confortável, tá bom? Para vocês. Respira profundamente. Tome mais uma respiração profunda. Se conecte apenas com a minha voz nesse momento. E nós vamos iniciar uma meditação a Gaia, a Grande Mãe, que na mitologia grega, Gaia é o espírito da Terra. Ela tem uma dimensão, uma capacidade geradora e nutridora. É a divindade primordial que nasce após o caos. Gaia é a Grande Mãe, uma força elementar que dá sustento e possibilita a ordem no mundo. Então respira profundamente, que nós vamos agora nos conectar com essa força, com essa potência de Gaia, da Grande Mãe. Leve agora a sua atenção ao seu coração, ao chakra cardíaco, que é o chakra da união entre o mundo material e o mundo espiritual. Perceba um tubo de luz que vem do céu e entra pelo topo da sua cabeça, passa pelo seu canal de luz na região da coluna e vai até o centro da Terra. Agora você visualiza sua consciência percorrendo esse canal de luz até o centro da Terra, passando por várias camadas do planeta. Vai descendo, 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 até que você percebe que está no coração da Mãe Terra. E você visualiza um diamante no centro da Terra. E você toca com as suas mãos. Sinta essa energia que começa a se expandir. A sua luz torna-se mais e mais intensa e começa a subir pelas camadas da Terra. Passa por pedras, camadas de água e raízes de plantas e chega à superfície da Terra e entra no seu corpo pela sola dos seus pés. Você permite que essa energia suba pelo seu canal de luz. Diga para você mesma: eu permito ser energizada por Gaia. E ela sobe pelas suas pernas e passa por todos os seus chakras. A sua consciência percorre esse canal de luz até o centro da fonte de energia criadora de tudo que é. E vai subindo, 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 passando por várias camadas, até você percebe estar num local de pura luz branca, perolada,
e a sua consciência se funde com a energia branca e pura. E você sente que essa energia começa a se expandir. A sua luz torna-se mais e mais intensa e começa a fluir pelas camadas do universo, descendo, 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 até que ela entra pela atmosfera da Terra e penetra o seu corpo pelo seu chakra coronário. A energia que vem do centro do universo desce pelo seu canal de luz até o seu chakra cardíaco, e onde se funde com a energia que vem do centro da Terra. E forma uma espiral dupla de luz que sobe e desce, espiralam no sentido horário e anti-horário, formando esse tubo luminoso que permite agora perceber que o canal de luz que parte do seu coração se expande e vai envolvendo todo o planeta Terra. Agora, deixando envolvido nessa luz, você vai se afastando energeticamente dele até que consiga visualizá-lo à distância. Você faz parte dele, mas consegue vê-lo de fora. E é como uma imensa bola de luz azul brilhando no universo. Você percebe toda a beleza envolvida nessa imagem, com toda a sua força. Você toma essa força agora em seu coração. Você tem a sabedoria para entender que esse é um local sagrado. Essa é a sua casa-mãe, um lugar de grande força e sabedoria. Você se conecta agora com o coração da Terra e sente a presença do espírito da Terra, a deusa Gaia. Visualize agora que o seu cabelo é feito de folhas de árvores e com pássaros enfeitados em seus braços, que contém frutos e pequenos animais. Perceba suas artérias e veias como rios e cachoeiras. Você agora percebe que Gaia pode dar vida a todos os seres da Terra. Você se conecta com seu coração e percebe que agora você pode deixar ir toda a mágoa e tristeza, todas as memórias de guerra, fome e tragédias que aconteceram no planeta. Se permita deixar ir todas essas memórias que ainda estão em você, nas suas células. Agora veja uma luz violeta que te envolve suavemente. Envolve também tudo que está aí na sua visualização. E ela vai tomando conta de tudo e de todos, envolvendo os espaços da Terra em toda a sua imensidão, desde os cantos mais populosos e sofisticados aos mais ermos e simples. E a luz envolve todos os locais, e as florestas, e os rios, e os mares, e os desertos, montanhas, cavernas. Veja tudo tomado pelo violeta que transmuta energia. Sinta que todos aqueles sentimentos estão se transformando em luz e deixe fluir. E libere toda e qualquer energia mal qualificada que esteja em você nesse momento, toda e qualquer memória de dor em você, em todas as pessoas e em Gaia. Nós somos um e podemos liberar agora. Agora, nossos corações estão unificados
E a tristeza da grande mãe, ao ver o sofrimento dos seus filhos, é transmutada e se transforma em pura luz. Todas nós somos filhas da Terra, filhas de Gaia. E a tristeza de um é também a tristeza de todos. Nós liberamos agora toda essa tristeza, todas essas memórias que você traz, que nós trazemos no nosso campo energético, no nosso corpo, nas nossas células. Agora, uma cachoeira da luz, coloca em cima da sua cabeça e te banha. Sinta-se sendo banhada por essa cachoeira de pura luz. Quando sentir, pode abrir os seus olhos. Como estão, meninas? Todas bem? Foi a nossa meditação, a nossa primeira ativação da Grande Mãe em nós, né? Limpar essas energias aí, nos conectarmos, ficarmos mais perto, trazer para mais perto a lembrança da Grande Mãe em nós. Até semana que vem, com o nosso estudo, tá bom? Um beijo Gratidão. grande, meninas. Ah, e amanhã a gente tem o círculo, tá? De manhã. Eu vou colocar o recadinho lá no grupo, tá bom? Tá bom. Beijo, meninas, e Beijo. ótimo Tchau, final de tchau. semana. Obrigada. Que horas da manhã? 10 horas da manhã, Ah, tá. é o É porque eu, círculo. eu estou aqui nos Estados Unidos, então Aqui. vai ser às 9. E Tá bom. vai ser o círculo de mulheres, tá bom? Beijo, meninas. Tchau. Beijo. Gratidão.